Abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu coração lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava dando uma olhada nas pesquisas e índices a respeito de divórcio e adultério, e nos últimos anos, o número de divórcios entre aqueles que se denominam evangélicos e aqueles que não se dizem evangélicos, ele está mais ou menos equiparado. É praticamente o mesmo. Com relação a relações adultério ou fornicação, ainda há uma diferença, mas aí o número também tem aumentado, principalmente entre os jovens não cristãos e, enfim, homens casados há algum tempo, cristãos evangélicos. Isso tem sido um problema crescente entre os cristãos, entre os evangélicos. Na época de Jesus, no primeiro século, no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, isso era um problema também. O texto diz, se nós formos voltar ali no início do capítulo 5, Jesus ele está no monte, é por isso inclusive que a gente chama esse sermão do Sermão do Monte, e ele sentando-se começa a ensinar, e ele vai tratando de vários assuntos concernentes ao homem, né, ao servo de Deus, aquele que serve a Deus, o que se espera dele, as atitudes que esse servo de Deus ele revela em si, que é natural, que flui dele, que são encontradas nele. E chegando aqui na altura, o Senhor Jesus começa a tratar da questão do adultério. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com relação a isso, a questão do adultério, é que não muito diferente de nós brasileiros, os judeus eles entendiam o adultério somente como uma prática. O ato em si, né, a vias de fato. Eles achavam que era ali que estava o pecado. E o Senhor Jesus ele começa a dizer para aquelas pessoas e também para nós, que o pecado ele começa muito antes. O pecado ele começa no olhar. O padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Deus é muito mais sublime. Ele é muito maior do que nós. E o Senhor Jesus, ele, diante disso, ele vai no cerne da questão. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês acreditam, né? Vocês entenderam lá o mandamento, o 7º mandamento, que já foi lido aqui pelo reverendo Ageu. O 7º mandamento diz: não adulterarás.
E vocês acham que não cometendo o ato em si, né, não indo para vias de fato, vocês não estão cometendo o pecado. E aí então Jesus diz, olha, mas quando vocês olham para uma mulher com a intenção impura, quando você olha para a pessoa e ali no seu coração você já começa a imaginar coisas, quando você olha para ela e já começa a dar continuidade naquele pensamento, imaginar coisas que você poderia fazer com ela, quando você faz isso, o Senhor Jesus está dizendo, você já cometeu adultério. Tiago, ele diz lá no capítulo 1, versículo 15, ele diz que o pecado ele é gerado no nosso coração. É ali que começa o pecado. É ali que começamos a pecar. É ali no nosso coração que o pecado ele começa a fermentar. E a partir do momento que ele vai fermentando, ele gerar atitudes externas, é só uma questão de tempo. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento extremamente profundo. Nossa vida pertence ao Senhor. Nossa mente pertence ao Senhor. Nós somos do Senhor. Nossa mente tem que pensar nas coisas do alto. Nós devemos pensar como o Senhor pensa. Essa semana eu vi uma frase de um pastor que ele dizia, nós não oramos, era mais ou menos assim, nós não oramos para conseguirmos as coisas que queremos, mas nós oramos para querer aquilo que Deus quer. O pecado começa no coração, e é lá que ele precisa ser tratado, é lá que ele precisa ser cuidado, é ali que ele precisa ser transformado, é o coração que precisa ser transformado. Bom, diante disso, eu vou fazer uma mudança aqui na ordem do texto, eu vou ali para o final, e depois eu vou passar para a metade. Então eu vou dividir o nosso texto em 3 partes, do versículo 27 ao 28, o Senhor está apresentando ali qual é o pecado, o que é o adultério, é muito mais do que a gente pensa, não é o ato em si, mas ele já começa lá no coração, e a atitude é só o resultado de um coração que não foi totalmente transformado. Depois o Senhor Jesus ele vai falar sobre como lidar com esse pecado, e depois ele mostra um desdobramento, ou seja, uma solução que eles haviam encontrado para esse pecado que está lá no coração. Então eu quero passar para a solução inusitada ali, uma solução que não resolve, que está nos versos 31 e 32, e depois nós vamos para a solução que o Senhor Jesus dá. No versos 31 e 32, o Senhor Jesus diz, olha, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. O Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês por achar que o pecado, ele está somente no ato, vocês tentam resolver isso que está lá no coração de vocês de outra maneira. E como? Dando carta de divórcio. Essa é uma solução que não resolve o problema. E não resolve o problema porque o problema está no coração e não nas atitudes. As atitudes só revelam o coração. Lembra que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio? Porque o falar, aquilo que a gente fala, o falar pecaminoso, ele é o resultado de um coração pecaminoso. E o adultério, ou melhor, o divórcio, era o resultado de uma tentativa humana de resolver um problema espiritual. E aí eles se debatiam, os judeus se preocupavam muito com essa questão do divórcio. Eles se debatiam com relação a isso. Havia uma exceção. Poderia ser dado carta de divórcio. E se a gente for na lei, nós vamos ver que Moisés ele diz o seguinte lá na lei, que se um homem visse na mulher alguma coisa feia, em outras versões talvez o feio apareça um pouco diferente, mas alguma coisa má, ele poderia dar carta de divórcio. E eles se debatiam sobre o que seria essa coisa má. Os rabinos, os estudiosos da lei, eles ficavam tentando, é como hoje, né? Os advogados, se tem algum advogado aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, eles tentam buscar ali na brecha da lei
às vezes, não são todos, tá? Tem advogado crente também. Mas alguns advogados, eles tentam buscar na brecha da lei uma forma de livrar o seu cliente. E o que os rabinos algumas vezes tentavam era encontrar ali na brecha da lei, como não estava claro o que seria essa coisa feia, eles começavam ficava muito aberto à interpretação. E o Senhor Jesus, ele vai corrigir essa interpretação, ele vai dizer, olha, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Jesus, ele diz, olha, a coisa feia ali é a traição, é o adultério. Não, a não ser que seja por causa disso, você não pode se separar. A impressão que nós temos é que o judeu, e isso é uma preocupação tão grande que em Mateus 19, 2 e 3, um estudioso da lei, ele vai perguntar para Jesus sobre isso. Eles se preocupavam com essa questão. E a ideia que tem ali é que o judeu, a gente algumas vezes imagina, porque eles são o povo de Deus do Antigo Testamento, a gente imagina que ali não tinha pecado, e não é assim. Na verdade, tinha muito pecado. Pecava tanto quanto nós. A impressão que dá é que eles casavam já pensando no divórcio. É muito diferente, ou melhor, não muito diferente da nossa sociedade. Né? Alguns brasileiros, eu quero imaginar que entre nós evangélicos não é assim, mas a triste realidade é que às vezes assim, eles já se casam pensando no divórcio. Olha, se não der certo, a gente divorcia. Se não der certo, a gente separa, cada um vai para o seu lado e segue a vida. É o que alguns dizem. E dizem assim porque entendem as coisas de forma errada. Mas o Senhor diz, olha, não é assim. A exceção ali é uma exceção. E eles focavam na exceção. E às vezes a exceção se torna a regra. E a ideia ali é, olha, a não ser que seja num caso de traição, o adultério, ou melhor, o divórcio, ele é vedado. Não se deve divorciar. Várias vezes no Antigo Testamento essa questão é levantada. O judeu, ele tinha um problema com relação ao divórcio. O cristão, muitas das vezes, tem um problema com relação a isso. Era muito difícil um brasileiro se divorciar alguns anos atrás. Com a mudança na lei, o brasileiro foi adotando cada vez mais o divórcio como uma possibilidade e hoje como algo desejável em alguns casos. E o cristão, ele vem seguindo, alguns que se dizem cristãos, eu gosto de fazer essa diferenciação, alguns que se dizem cristãos também tangenciam por esse caminho. Mas essa solução não resolve. E às vezes, irmãos, o problema com o divórcio, ele está na maneira que nós encaramos o casamento. Na forma que nós encaramos a nossa vida cristã. A pergunta número 1 do nosso catecismo, ela diz, qual é o fim principal do homem? E ela está lá de propósito, porque a partir dessa pergunta, todo o resto pode se desenvolver. E o fim do principal do homem é glorificar a Deus. E se alegrar nele, gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. Nós somos feitos para glorificar a Deus. Nossa vida é uma vida que deve ser vivida para a glória de Deus. Nosso andar, nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, a nossa conduta, ela deve ser de tal forma que ela glorifique a Deus. Paulo chega a dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. E olha, ele está dizendo de coisas mais básicas, que é o comer e o beber. E das mais básicas ele parte, qualquer outra coisa seja feita para a glória de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando de casamento, elas dizendo, olha, você tem que buscar um casamento que te faça feliz. Os evangélicos, ele tenta arrumar isso dizendo, não, o casamento é para fazer o outro feliz. Mas ainda você não chegou no centro
do problema. O casamento, ele serve para glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus no nosso casamento, você faz o cônjuge feliz e você é feliz, porque nós estamos fazendo aquilo para aquilo que fomos projetados para fazer. Nós somos criados para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos são para a glória de Deus. O nosso casamento é para a glória de Deus. O noivado é para a glória de Deus. Os nossos filhos são criados para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E aí, partindo lá para a primeira parte, lá do adultério, versos 27 e 28, o nosso pensamento tangencia no pecado, porque o nosso pensamento não está sendo utilizado para a glória de Deus. Porque a nossa vida é para a glória de Deus. A igreja é composta de pessoas que vivem para a glória de Deus. O nosso ajuntamento solene é para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos de amizade são para a glória de Deus. O nosso olhar é para a glória de Deus. Eu lembro quando eu era criança, eu praticamente nasci. A gente fala, nasceu no berço evangélico. Quando a minha mãe foi convertida, eu tinha por volta de 3 ou 4 anos. Minha mãe foi a primeira da minha família a ser convertida. Alguns anos depois, o meu pai foi convertido. E eu me lembro de uma canção que nós cantávamos quando eu era criança. Talvez os mais velhos da minha idade, ou mais antigos do que eu, se lembram daquele, a gente fala corinho, né, ineto, que diz assim: cuidado, olhinho, o que vê. Só eu que conheço esse hino, essa musiquinha. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Pai do céu está olhando para você. E ali nós estávamos aprendendo desde criança que o olhar, o pensamento, aquilo que tocamos, existe um Deus eterno que está olhando tudo isso. E nós somos feitos para Ele, para glorificar a Ele, para honrar a Ele. E se o nosso relacionamento está, se estamos olhando e buscando construir relacionamentos transitórios, relacionamentos que passam, nós não estamos levando nosso relacionamento com Deus a sério. Porque tudo que há em nós deve ser vivido para a glória de Deus. E quando colocamos as coisas nessa perspectiva, o nosso relacionamento nessa perspectiva, a nossa vida nessa perspectiva, a nossa conduta nessa perspectiva, a forma que relaciona com a minha esposa, a forma que você se relaciona com o seu marido, nessa perspectiva eu tenho que glorificar a Deus. Então eu vou tratar a minha esposa de forma honrada. Então eu não vou ficar olhando para outra porque ela não me pertence, eu tenho a minha esposa. E é interessante é mais do que interessante, é importante como Jesus ali une, o reverendo Ageu falou isso agora há pouco, quando leu os mandamentos, Jesus une o 7º mandamento com o 10º mandamento. O adultério acontecia porque nós cobiçamos aquilo que não é nosso. O adultério acontece porque olhamos para outras coisas e desejamos coisas que não são nossas. O divórcio acontece porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu e buscamos coisas que não são nossas. E nós muitas das vezes agimos como Eva agiu. Ela desconfiou que aquilo que Deus tinha dado para ela não era o melhor. E que Deus estava tirando dela o melhor, o conhecimento do bem e do mal. E ela aceitou a proposta da serpente e comeu do fruto. E às vezes achamos que aquilo que Deus nos deu não é o melhor. Desconfiamos da bondade dele e buscamos aquilo que nós achamos que é melhor. E a solução do divórcio não resolve. Porque você vai, quando chegar no próximo relacionamento, você não estará satisfeito e aí você vai se divorciar de novo. Existem pesquisas, inclusive, que dizem que pessoas que se divorciaram uma vez, elas tendem a se divorciar porque o problema está em nós. O problema está na pessoa que se divorcia.
Porque ela não está entendendo que não é para satisfazer um desejo dela, um desejo momentâneo, um desejo transitório. O relacionamento é para a glória de Deus. Mas qual é a solução para o adultério? O Senhor Jesus, ele diz, versículo 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A solução que Jesus dá é uma solução radical. É extirpar, é tirar fora. É lógico que ali há uma linguagem conotativa, né? É uma linguagem simbólica. Jesus não está dizendo exatamente que você deve retirar um olho, até porque você consegue pecar bem com o outro olho. Não é para retirar de fato a mão, porque você consegue pecar bem com a outra mão. E se tirar as duas, o pecado não está no físico. Lembre-se, o pecado está no coração. Mas o que Jesus está dizendo, olha, é tão drástico, a solução para o pecado é tão drástica que você deve eliminar completamente o mal. E o mal deve ser retirado pela raiz. Você deve talvez evitar o caminho. Talvez você deve fazer como Jó fez. A Bíblia diz, em Jó mesmo, dizendo de si, no capítulo 31, no verso 1, ele diz, eu fiz um voto com os meus olhos, eu fiz um pacto com os meus olhos, de não colocar ele sobre nenhuma mulher. E aí ele diz, como eu olharia para uma donzela com um olhar impuro? É nós abandonarmos o pecado, é o arrependimento. A solução para o adultério é uma atitude drástica. A solução para o adultério, irmãos, é nós voltarmos para Jesus. É voltarmos para o Senhor. É buscarmos a Deus em oração. É, como diz o salmista, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ele. É vigiarmos o nosso olhar, é vigiarmos a nossa conduta, é tomarmos cuidado. Cuidado, e hoje é muito fácil você ter acesso a pornografia, a pecados sexuais. Você está a um clique de distância, como dizem. Tem uma pregação do John Piper, que ele é um pastor norte-americano, John Piper. Eu acho que todos conhecem, mas se não conhecem, é um pastor norte-americano. Que ele fala, eu vou falar só um trechozinho dessa mensagem, que ele diz assim, ó, o que o seu coração diz para você, altas horas da noite, sobre Deus e o seu relacionamento com Deus. É mais ou menos assim, tá, irmãos? O seu relacionamento com Deus, quando você está altas horas da noite na internet, e você acessa um site impróprio. A solução é tirar fora, é afastar de você. É como a ideia ali é de quando um médico ele percebe que algum órgão está com problemas, ele está enfermo, está doente, e ele precisa amputar aquele órgão. Porque senão ele vai causar doença no restante do corpo, ele vai matar o corpo todo. E Jesus ele diz, olha, há implicações eternas aqui. O versículo 30 diz assim, ó, o versículo 29 diz assim, ó, lança-o de ti, pois convém que perca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E no versículo 30 ele repete, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá o corpo todo para o inferno. O que está em jogo é muito mais profundo do que imaginamos. Temos uma alma eterna. E essa alma eterna, ela passará a eternidade em algum lugar,
ou ela passará em bem-aventurança, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, ou ela passará em tormentos eternos, onde Jesus disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Irmãos, o fato é que nós não temos forças em nós mesmos. Nós devemos fazer todas essas coisas. Nós devemos então fazer o quê? Fazer um voto com os nossos olhos. Nós devemos encher o nosso coração, esconder a palavra de Deus em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Nós devemos buscar força do alto, porque nós não temos força em nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos da graça de Cristo, da misericórdia dEle. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós devemos evitar o pecado, levá-lo para longe de nós. E há uma promessa, que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai continuar aperfeiçoando, trabalhando em nós, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E confiar nessa promessa. Lutar com as nossas forças. Reconhecer que não temos forças em nós mesmos. Buscarmos auxílio do alto, através da palavra, através da oração. E confiar que Deus está nos transformando, dia após dia, a imagem do teu Filho. E isso não vai terminar aqui, irmãos. Esse processo de santificação, ele não termina aqui. Ou melhor, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nós não nos tornaremos santos no sentido de nunca mais pecar aqui. Mas nós seremos transformados à estatura de Cristo, até o dia de nosso Senhor. E se fecharmos os olhos aqui de uma vez por todas, então nós seremos conformados à imagem de Cristo. E nós estaremos com Ele para sempre na glória. Nós não nos santificamos para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós buscamos ser semelhantes àquele que nos salvou, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da igreja, para a glória dEle. Então nossa mente deve pensar coisas para a glória de Deus. Nós devemos olhar para aquilo que glorifica a Deus. Nós devemos almejar e desejar, ter o nosso prazer naquilo que agrada ao Senhor. Nós devemos construir relacionamentos para a glória de Deus. Existe uma exceção para o divórcio? Existe. Jesus fala do adultério. O apóstolo Paulo depois vai dizer, numa questão da deserção obstinada. O nosso catecismo ele trabalha isso, a confissão de fé trabalha isso. Mas nós devemos viver de tal forma que glorifiquemos a Deus. O perdão sempre deve ser a primeira opção. Mesmo nesses casos, o perdão sempre deve ser a primeira opção. Nesses casos de exceção. E devemos construir relacionamentos para a glória de Deus. Você se casa para viver unido com o seu cônjuge para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E assim nós evitaremos cometer o pecado. Não me iluda imaginando que nós jamais o cometeremos. Mas quando cometemos, lembre-se que João diz, se pecardes, filhinhos não pequeis. Lá na sua epístola, na primeira epístola, o apóstolo João diz, filhinhos não pequeis. Mas se pecardes, lembre-se, porque vai haver momentos que pecamos. Ele próprio diz isso. Ali nessa mesma carta, se dissemos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e tentamos fazer Deus mentiroso. Mas se pecarmos, lembramos que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Busquemos a Ele, busquemos o auxílio do alto, para que possamos viver de tal forma que glorifiquemos a Deus em tudo o que fazemos. Amém.